Oi, gente, retomando, a gente acabou o nosso capítulo 6 agora, e vamos fazer em 2 vídeos. Agora a gente vai dar início à nossa unidade 3, Jogos e Brinquedos na Infância, capítulo 7. Os projetos temáticos lúdicos em educação infantil, página 87 da nossa apostila. De acordo com Leite, o trabalho com projetos constitui uma das póstulas metodológicas de ensino mais dinâmicas e eficientes. Parte-se da definição de que projeto é projetar-se, isto é, lançar-se, sair de onde se encontra em busca de novas soluções. Por isso que eu disse na nossa aula passada sobre doer no aprender. Quando a gente se projeta em algo novo. O novo assusta. O novo nos tira da nossa zona de conforto e encontra em busca de novas soluções, novo. Soluções, resolver problemas. Então, a gente não pode ver problemas, conflitos, como algo só negativo, muito pelo contrário. São eles que nos permitem crescer, certo? Então, quando a gente se lança num projeto, a gente também se desenvolve. A gente também muda, cresce. Um projeto gera situações de aprendizagens ao mesmo tempo reais e diversificadas, quando oportuniza aos educandos a condição de opinarem, debaterem e escolherem sua trajetória de aprendizagem. Lembra que a gente acabou de falar sobre a observação, a reflexão? Exatamente isso. Então, vocês, que são os meus educandos, aprendentes, interagem muito comigo, eu recebo muito material de vocês. Recente recebi um material maravilhoso de uma aluna que fez brinquedos para os filhos. São coisas que são riquíssimas. Eu aprendo muito com vocês. Tem muitos de vocês que interagem comigo no meu pessoal, no meu WhatsApp, e que me trazem um material muito interessante, e que eu passo da turma da tarde para a turma da noite e vice-versa, exatamente para poder fazer essa troca. Eu aprendo muito com vocês, não só estou aqui no papel de ensinar. A gente tem que entender também que a gente, como educador, também está o tempo todo no papel de educando. Eu também estou aprendendo. Segundo Leite, o trabalho com projetos permite a interação com a realidade, respeita as especificidades de cada faixa etária ao promover ações educativas de uma forma crítica e dinâmica. Para essa autora, o trabalho com projetos apresenta algumas características fundamentais, como envolvimento dos alunos, autonomia e responsabilidade dos alunos e promove a resolução dos problemas. Gente, se eu não envolvo vocês, se vocês não fazem parte do projeto, e aí a gente não está fazendo uma troca. Se a gente não está fazendo uma troca, não está tendo ensino. Está tendo imposição. E na imposição ninguém aprende. Já existe um tabu muito grande acerca do aprender, do estudar. É chato, cansativo, dá dor de cabeça, dá sono. Então, que tal brincar? Só que brincar levando a sério. E aí a gente, sem perceber, no final, aprende. Por isso que eu tenho que ter o envolvimento de vocês, a autonomia e responsabilidade de vocês, mas aí quando eu envolvo vocês, vocês se comprometem comigo. Eu não preciso impor, é prazeroso para vocês interagirem comigo. E aí promove a resolução de problemas, aí a gente consegue juntos chegar em algum lugar. A escolha dos temas que compõem um projeto pedagógico advém daquilo que é familiar e faz parte do entorno da criança. Aliados às brincadeiras espontâneas, os temas possibilitam a aprendizagem da criança. Eu preciso sempre, vou bater nessa tecla quantas vezes for necessário, estar em contato com a realidade dessa criança. Se eu não faço isso, eu não chego nessa criança. Para o professor realizar um trabalho na perspectiva de projetos lúdicos, ele deve ficar atento. Primeiro, observação e escuta das crianças, objetivando identificar a situação problema. Sempre observando, sempre ouvindo, sempre atento. E muitas vezes, gente, não é só ouvir, porque as crianças muitas vezes não conseguem falar, mas elas não falam com a boca. Elas não sabem se expressar com palavras, mas elas se expressam da cabecinha aos pés. E a gente observa também com os olhos. Talvez muito mais do que com os ouvidos. Tá? Ao registro das falas das crianças na forma de tempestade de ideias, não fechando a rede para propiciar as articulações necessárias com outros fatos que podem fazer parte do temário.
a seleção de brinquedos e das brincadeiras, ampliando o repertório cultural da criança, a realização de vivência, isto é, a experiência planejada da maneira lúdica. Gente, a criança, como eu disse, muitas vezes, grande maioria das vezes, a criança tem uma dificuldade de se expressar tremenda. Ela ainda está aprendendo a falar. Ela ainda tem... Nós, adultos, às vezes, vamos explicar uma coisa, temos dificuldade de se expressar, e a gente conhece o vocabulário, a gente conhece o português. A gente tem dificuldade de pensar, processar o pensamento, traduzir isso tudo misturado com o sentimento, traduzir em palavras, colocar para fora de uma forma que o outro entenda. Nós, adultos. Imagine uma criança. Então, senta com ela, sente essa criança, e aí sim você acessa. Muitas vezes ela não vai saber falar, ela vai dizer que está tudo bem, mas no ato de brincar ela mostra que não está tudo bem. Na raiva, no choro, na birra, na zanga, ela mostra a dor dela de uma outra forma, e aí é onde a gente acessa, tá? Ao pensar em um projeto pedagógico na educação infantil que contemple atividades lúdicas, o professor deve levar em conta as seguintes questões. Primeiro, em que estágio de desenvolvimento as crianças se encontram? A gente tem que trabalhar dentro desse estágio. Em que contexto sociocultural vivem? Muda tudo. Eu vou fazer um projeto para as crianças da mesma idade. Contextos socioculturais diferentes, projetos completamente diferentes. Realidades, dores, conflitos, sofrimentos. Tudo completamente diferente. Que conhecimentos e experiências possuem? Eu preciso estar com elas. Eu preciso saber do que elas, aonde elas estão para poder acessá-las. Quais são os seus interesses e quais são as suas dificuldades? Eu preciso conhecê-las no todo para poder conseguir acessar essa pessoa. Tá? Então, para mim, gente, o ponto crucial é a observação e respeitar o espaço do outro. E utilizar esse outro como meio. Eu preciso me utilizar do outro, da realidade dele, das condições que ele está, sociocultural, idade, desenvolvimento, tudo, para poder acessar. Ao pensarmos no espaço para as crianças, devemos levar em consideração que o ambiente é composto por odores. A gente vem de uma fase muito sensório, motor, sensório, sentidos, 5 sentidos. Então, os odores são importantíssimos. O nosso cheiro, o cheiro da criança, o cheiro da creche em diversos lugares, o cheiro dos brinquedos e dos diversos materiais. Então, deixa a criança pegar, cheirar. Rítmicos, eles mudam com o passar do tempo e da idade. O espaço da chegada e de saída, o espaço do refeitório, o espaço do repouso. Esses espaços, eles mudam para que a criança se adapte com várias estruturas espaciais. Mobiliários e cores. Os móveis devem estar de acordo com os usuários e as cores devem estar integradas na proposta pedagógica da instituição. Tem que estar tudo em acordo, porque senão não entra na cabecinha da criança, dá uma confusão. Sons e palavras. Propiciar um ambiente sonoro agradável, em que as crianças sejam estimuladas ao diálogo e à música, e contato com o outro. Tempos bons, né, gente? Que a gente podia ter esse momento de contato com o outro. E agora está tudo tão distante, tudo tão virtual. Proporcionar o contato com a família, bem como o encontro das crianças de diferentes idades. Como eu disse, para a gente passar para a próxima etapa, a gente tem que estar sempre saindo da nossa zona de conforto. Então, é bom a gente estar colocando crianças também de diferentes idades interagindo, para a mais velha relembrar a passada e a mais nova começar a olhar para frente. O planejamento das ações pode ocorrer num projeto. Ele pode ocorrer em 3 grandes modalidades, de acordo com a organização de tempo, como indica o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Então, vamos lá. Primeiro, atividades permanentes referem-se a atividades básicas de cuidado da educação, cujos conteúdos necessitam de uma constância. A construção dessa rotina estrutural, o cotidiano escolar, e representa para adultos e crianças uma fonte de segurança. A gente sabe que dentro de uma escola tem que ter padrões, tem que ter regras, tem que ter essas atividades permanentes para que a criança se organize dentro de uma rotina. E aí, pelo processo da repetição, vai se transformando em algo mais natural e cotidiano. Sequências de atividade.
refere-se àquelas planejadas e orientadas de modo a promover aprendizagens específicas e são sequenciadas com a intenção de oferecer desafios em diferentes níveis de complexidade. Tem uma frase dessas fantásticas na internet que eu adoro, aquelas culturas bem inúteis que eu adoro, que é: se a sua vida está ficando cada vez mais difícil, parabéns, sinal de que você está mudando de fase. Eu vejo isso muito num jogo. Cada vez que a gente completa uma fase de um jogo, que passa para a próxima fase, ela é mais difícil. Mas eu só estou na mais difícil porque eu já passei pelas mais fáceis, eu estou evoluindo. Então, quando a gente coloca esses jogos sequenciais de atividades, é sempre com um ganho e uma etapa além a ser conquistada e realizada. É o tal do progresso. Os projetos temáticos delineiam um tema e objetivos específicos a serem atingidos em um determinado tempo. Para dispor as atividades, alguns pontos servirão de norteadores para a organização. Primeiro, que tipo de atividade poderemos propor? Em que momentos são mais adequados e em que local serão realizados melhor? Se a gente não faz um estudo, uma observação, uma reflexão e uma sensibilidade para entender, de novo, uma frase extremamente repetida nessa aula, a gente não acessa o outro. A gente não acessa o outro, a gente não ensina. Ou a gente pode até ensinar, mas o outro não aprende. E se o outro não aprende, eu não ensinei. Nós temos uma diferença, gente, entre jogos esportivos e cooperativos, ou jogos competitivos e cooperativos. Os jogos competitivos, claro, existe sim uma ideia de interação, uma ideia de competição, de superação e de ganho, e os demais de perca. Ok. A ideia é estimular, sim, tanto a aprendizagem no ganhar, como a aprendizagem no perder. E entender que faz parte do processo, tá? E o cooperativo só ganham se todos cooperarem. Então, ou todos ganham, ou ninguém ganha. E é engraçado, às vezes, gente, eu tô em sala de aula com vocês, e eu lanço um jogo, vamos fazer uma dinâmica, e eu lanço um jogo. E eu dou a entonação de um jogo competitivo, esportivo, e deixo vocês baterem cabeça na sala de aula, até que vocês começam a perceber que ou todos vocês cooperam, ou ninguém consegue realizar o quebra-cabeça que eu coloquei, que eu trouxe na dinâmica. E aí é muito lindo quando vocês param de olhar cada um para si, começam a olhar para os lados e dizer, ei, junta todo mundo. E aí, quando junta todo mundo, vocês chegam na moral da história, que é fantástico. E o lindo é deixar vocês descobrirem esse momento, porque a gente está muito treinado desde criança a competição, a ser o melhor, a ganhar, terminar primeiro. Às vezes, gente, o prêmio que eu dou para vocês é um pirulito. É uma balinha, um bombom, uma coisinha simples, de centavos, que a gente comprava ali embaixo na Unip. Na saudosa Neuminha, que a gente comprava ali embaixo. Mas dá um pirulito. A questão do meu prêmio é o ganhar porque eu sou melhor. E aí é lindo quando vocês deixam de olhar para si, olham para ao redor e cooperam. E juntos vocês resolvem em um segundo. E é lindo isso. Mas para isso eu preciso conhecer vocês, eu preciso interagir com vocês, eu preciso ouvir vocês, que é isso que a gente faz sempre. Eu sempre fiz isso muito em sala de aula. Eu ouço vocês. Quantas vezes a nossa aula de 50 minutos, eu dou 30 minutos de aula e 20 minutos eu estou interagindo com vocês, mas faz parte do processo do ensinar. Essa troca, eu sei quem são vocês, eu conheço vocês, eu sei o nome de vocês, eu sei o rostinho de vocês. Eu sei aonde quem senta, em que posição da sala. Às vezes eu recebo trabalho de vocês, eu mando uma mensagem de saudade quando eu vejo o rostinho de vocês, porque eu estou com vocês. E é essa troca que faz com que eu acesse vocês. E é só dessa forma que vocês vão conseguir acessar os alunos de vocês também. Eu acho que ainda tem mais algum outro jogo que eu não lembro. Temos os jogos virtuais, que aí, pelo amor de Deus, a gente não precisa mais nem estar, né, falando muito, porque, infelizmente, é a nossa maior realidade. Inclusive, gente, tem um lado benéfico, claro, que é maravilhoso, mas também está tendo um lado muito danoso para quem não está tendo cuidado, principalmente nesse período de pandemia, certo? Está tendo um índice muito forte de vícios a jogos virtuais. Então, a gente tem que sempre estar atento. Idade,
proposta de jogo, o que é que esses meninos estão brincando. Então, nós somos os adultos que deveremos, sim, poderemos e deveremos nos utilizar da parte virtual. Estou fazendo isso aqui, inclusive, com vocês agora na aula, devido à nossa atual realidade. Sim, a gente pode se utilizar dela, mas didaticamente, pedagogicamente. Tem que ter muito cuidado, certo? Algumas características são muito importantes na escolha dos jogos computadorizados. Apresentar um conteúdo condizente com a faixa etária do usuário, ter representações virtuais de maneira coerente, dispor de várias informações que podem ser apresentadas de maneiras diversas, imagens, textos, sons, filmes, de uma forma clara, objetiva e lógica, e permitir ao usuário a autocorreção, estimulando sua criatividade e incentivando-o a crescer, a tentar, sem se preocupar com os erros. Então, é literalmente brincar da forma lúdica, da forma gostosa, da forma prazerosa, sem medo do erro. E é isso, gente. Aqui a gente encerra o nosso capítulo 7 na nossa página 102. O nosso próximo vídeo será sobre o capítulo 8, iniciando na 103, sobre espaços lúdicos, a brinquedoteca. Então é isso, a gente fica por aqui no nosso capítulo 7. Nos encontramos na próxima aula falando sobre espaços lúdicos, a brinquedoteca, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.